E a partir da confirmação da devoção a Santana e São Joaquim, no cânon romano, a devoção a Santana e São Joaquim começa a se espalhar. A princípio, pela região do Sacro Império, aquela região que hoje é Polônia, Alemanha, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, e depois a devoção a Senhora Santana se espalha pela região da atual França, e naquele contexto da Reconquista Ibérica, né, da expansão dos reinos cristãos, onde hoje é Espanha e Portugal, a devoção a Senhora Santana acompanha esse crescimento dos reinos cristãos. Só um instante, o Padre Paulo está disponível para atender confissões, tá? A próxima tema de semana. Creio que ele já tem avisado vocês, né? Bom, e é lá em Portugal que a história da devoção a Senhora Santana se liga à nossa história. Santana, ela é padroeira, ela é protetora durante as tempestades de raios. Principalmente na região da Alemanha, tem essa característica da devoção a Senhora Santana. Santana é padroeira dos mineiros, aqueles que trabalham nas minas, e dos moedeiros, aqueles que trabalham nas casas da moeda, aqueles que punham moedas. Então, é possível que a devoção a Senhora Santana tenha chegado no Brasil ainda durante o período colonial com os marinheiros, por conta da proteção contra as tempestades, e principalmente dos mineiros, ali do século XVIII, durante o auge da mineração na região das minas. E também, claro, com os moedeiros de Lisboa que vieram para o Brasil junto com a família real de 1808. Então, nós temos essas ondas, né, de devoção à Senhora Santana que chegam ao Brasil. Mas na nossa história, especificamente, a história aqui de nossa igreja da Senhora Santana, de nossa catedral, a devoção vem dentro de uma família. Eu falei que a devoção à Senhora Santana chega a Portugal. Pela próxima cidade de Braga, em Portugal, existia muito forte a devoção à Senhora Santana. Até hoje existe um convento chamado de Convento de Santana do Vinheiro, que foi lá de Braga, que sai de Braga e migra para o Brasil um comerciante, Joaquim Pereira do Faro. Joaquim, dá para imaginar qual era a devoção da família dele, né? Joaquim Pereira do Faro migra para o Brasil, ainda no final do século XIX, XVIII, e aqui ele adquiriu terras em Resende, em São João Marcos e em Valença. Esse pedacinho de Barreira que nós estamos pertencia ao município de Valença. E aqui em suas terras, em Valença, ele fundou duas fazendas. A fazenda São Joaquim das Epiabas, aquela fazenda ali na curva, né, na ponte ali subindo para Epiabas, e a fazenda Santana do Paraíba, aquela fazenda logo após o Vale do Coimbra. Então ele marca essas duas propriedades com a devoção de sua família, Santana e São Joaquim. Mas a princípio, né, aqui em Barra-Piraí, a devoção a Senhora Santana e São Joaquim eram restritas à família do Joaquim Pereira do Faro, que se tornou o primeiro baroneiro do Rio, no início do século XIX. Essa devoção era familiar, já em Piraí, essa devoção já era comunitária. Em 1792 foi erguida a primeira igreja de Santana de Piraí. Depois essa igreja que nós conhecemos lá no centro de Piraí. Mas aqui essa devoção a Santana e São Joaquim era privada, restrita ali a família do barão. Mas em 1864, o neto do Joaquim Pereira do Faro, o José Pereira do Faro, o terceiro barão do Rio, emancipador de Barra-Piraí, transformou essa devoção, que era da sua família, em uma devoção comunitária. Quando em 7 de agosto de 1864, foi inaugurada a primeira capela da Senhora Santana, que nós hoje chamamos de Casa da Princesa, né? Que é aquela casinha azul ali no quartel municipal. Ali foi a primeira capela da Senhora Santana. E por que será que foi inaugurada em 7 de agosto de 64? O pessoal ia lá no centro da cidade. O que aconteceu em 7 de agosto de 1864? Inauguração do quê? Da estação da Estrada de Ferro, Dom Pedro II. Então o barão aproveitou que o imperador estaria em Barra-Piraí para a inauguração da Estrada de Ferro e convidou o imperador para participar do quê?
da inauguração da capela da Senhora Santana e para o lançamento da pedra fundamental de construção da igreja da Senhora Santana. O que o barão queria com isso? Dar notoriedade para o empreendimento dele. Porque o José Pereira fala, ele queria que Barão Pereira crescesse em suas terras, e não onde? Nas terras do Antônio Gonçalves de Moraes, que era filho dos barões de Piraí, aquele trem que é o centro da cidade. O lado de São Benedito pertencia a Piraí, e o outro lado, o Rio Piraí, pertencia ao município de Vassouras. Então o barão queria que a cidade crescesse aqui em suas terras, ele criou um bairro. Ele construiu uma série de casas nesses quarteirões e tinha que ter algo para chamar a atenção para o empreendimento dele, que seria o quê? Uma grande igreja, a igreja da Senhora Santana. A pedra do fundamental não foi lançada aqui nesse terreno. A igreja seria construída ali onde foi a junta militar, naquele quarteirão. Depois que escolheram esse terreno aqui havia uma colina, desmontaram a colina, enterraram o lago que tinha aqui atrás. Aqui atrás foi o primeiro campo do Royal. Eu digo, né? E esse campo foi feito em cima desse aterro. Aterraram o lago, depois virou um descampado, depois o primeiro campo do Royal, lá no início do século passado. Começa a construção da igreja da Senhora Santana, e no final, ali da década de 1870, a igreja já estava de pé. Começou a fase da ornamentação. E a igreja da Senhora Santana seguiria o quê? O padrão daquela época. Uma concentração da parte artística no trono, no altar, e a nave seria mais simples. Só que o barão Rio Bonito era esperto, ele era deputado, Então, o deputado no Brasil era de longa data, que eles tinham ali as suas articulações. Para o bem e, infelizmente, também para o mal. Mas esse caso foi para o bem. O barão, o terceiro barão Rio Bonito, ele se valeu que, naquele período ali, no final do 19, as grandes capitais de província sofriam com uma série de doenças, surto de cólera, malária, febre amarela. E no final da década de 70, e eu creio que tenha sido uma grande epidemia de cólera em 1877, o que ele fez? Ele convidou grandes artistas, arquitetos que ele conhecia da corte, convidou essas pessoas para se agregar em suas terras de Barra Piraí para fugir da doença. Mas em troca desse acolhimento, o que os artistas teriam que fazer? Trabalhar na ornamentação da igreja da Senhora Santana. Esperto ele, E a gente que ganhou esse presente. E a igreja era mais bonita do que nós vemos hoje. Dizem, tem essa tradição oral, que as pessoas mais simples, a primeira vez que entravam na igreja da Senhora Santana, desmaiavam. Porque nunca haviam visto na região algo tão belo. Era comum na corte, mas não era comum no interior. E eu disse que era mais bonita porque, se vocês repararem nesse veste que nós temos na nave, nós temos uma pintura coberta. Estão vendo que tem um sombreado por baixo? Ali onde ficava a escada do púlpito, logo acima ali do ventilador, tem uma marca do que era a pintura original. Estão vendo ali o que eles tinham ali? A igreja era muito mais bonita na nave do que nós vemos hoje. E que aconteceu uma grande intervenção na década de 40, ali de 42 para 43, até 45, uma intervenção de arquitetos e artistas que foram convidados por Dom José de Coimbra para fazer uma reforma da catedral. E parte do afresco original foi coberto. Aqui na nave, que ainda é original, são as paredes, tanto da escada quanto da pia batismal. Aqui a gente teve uma alteração. E onde são essas duas portas, haviam dois altares laterais, que foram retirados na década de 1960. Existe uma possibilidade de, claro, hoje tem toda a questão de segurança, bombeiros, pela acessibilidade, a rampa deve permanecer, claro. Mas existe uma possibilidade de retorno de um dos altares laterais. Mas isso é uma discussão para ser feita quando a gente chegar nessa etapa do restauro. Bom, a igreja está pronta em 1881. Foi sagrada em 1883.
a imagem da Senhora Santana vem lá da capela e é entronada aqui no altar da igreja da Senhora Santana. Mas da inauguração até 1892, ou seja, cerca de uns 10 anos após a inauguração, a igreja não tinha vigário, tinha um padre fixo aqui na igreja. Eram religiosos que estavam indo ou voltando da região das Minas, que presidiam aqui, ou religiosos contratados pelas igrejas para presidir. Só em 1892 nós passamos a ter um padre fixo aqui na catedral. E o segundo padre, o segundo vigário aqui na catedral, foi o padre Ernesto Benevides. Tem até uma rua com esse nome, não tem? O padre Ernesto Benevides é aquele portão dobrado. Sabe por quê? Vocês acreditam que existia uma rixa entre Santana e São Benedito? Coisa horrível, né? Ainda bem que não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Coisa lá do século XIX, né? Bom, lembra que eu falei que o barão queria que a cidade crescesse aqui em suas terras? Mas os comerciantes queriam que a cidade crescesse onde? Próximo à estação da estrada de ferro. Então, essa rixa entre a aristocracia de Valença e os comerciantes lá de São Benedito acabou que entranhou dentro da igreja do meio eclesial. E pessoas que nem católico eram incentivavam essa rixa, para que não houvesse a união, e dividido, então eles podiam fazer o quê? Investir só do lado lá da ferrovia. E como eu falei, essa rixa entranhou no meio eclesial, que o padre Ernesto Benevides, quando chegou aqui em Barpiraí, ele não conseguiu organizar a festa de maio, a festa de Maria, porque não conseguiu botar na mesma mesa o povo de Santana e São Benedito. Sabe que depois dessa rixa é que se espalhou para o futebol, né? Chegou no Royal e Central, né? É uma rixa que começa lá no século XIX na igreja e se espalha e chega até o esporte, né? Naquele tempo que o goianino não comia tomate que era vermelho, o centralino não comia alface que era verde, né? Essa rixa tem até hoje, né? E mais ou menos, né? Já ouviu essa história, né? Bom, eu lembro de criança ver briga no Royal, no jogo Royal e Central, mas aí de outra história. Bom, não conseguiu, o padre Ernesto não conseguiu organizar a festa de maio, mas então vou me empenhar na festa de Santana. Na festa de Santana, a gente vai conseguir juntar esse povo. Até o bispo do Rio de Janeiro sabia dessa rixa. Ele havia passado aqui em Barpiraí com o padre. Quando ele chegou na época, ele em 1892, 93, seria criada uma freguesia em Barpiraí. Ele sabia se ele criasse a freguesia de Santana, ia ganhar o quê? A oposição de São Benedito. E criasse a freguesia de São Benedito, ia ganhar o quê? A oposição de Santana. Ele falou, já sei como eu vou resolver isso, vou criar a freguesia de Santana e São Benedito e vou acabar com a rixa. Não adiantou. O padre Ernesto, então, vamos organizar a festa de Santana. Não conseguiu colocar o povo junto, mas organizou a procissão sairia de Santana, atravessaria a ponte de rodagem, a ponte de madeira que tinha no final do Bagulho Bonito, e chegava no Largo da Independência, onde hoje nós chamamos de Largo da Feira, né? Iria a São Benedito, ainda na antiga capela, ali onde é o Rano Palace Hotel, e voltaria para Santana. Mas o pessoal de São Benedito, não todos, claro, não queriam que a procissão atravessasse o rio. Sabe o que os guarda-freio da ferrovia fizeram? Colocaram dinamite na ponte. Se a procissão fosse passar, eles iam explodir a ponte. Aí o padre Ernesto ficou sabendo da história e falou, não, é o seguinte, então eu vou na frente da procissão e quero ver se vão ter coragem de explodir a ponte. O padre Ernesto foi na frente, a procissão foi e voltou e ninguém atravessou a ponte, ninguém explodiu a ponte. Cadê o padre Jonas? Padre Jonas, vai na frente da procissão. O fato é que essa rixa, ela continuou.
Essa rixa que foi motivada por questões econômicas e políticas que entranhou no meio eclesial, ela atravessou o século XX. Lá em São Benedito tem uma imagem de Santana, não tem? Sabe quando que foi ter uma imagem de São Benedito aqui na catedral? Esse ano. 26 de julho